Bom, meninas, vou explicar para vocês uma barrinha de pano de prato um pouco mais trabalhado. A gente vai fazer então aqui dois modelos, tá bom? Mas vai ser com o mesmo molde. Então o molde vai ser essa barrinha aqui. E ela tem que ir sim com esse risco aqui no meio, tá bom? Então, com o molde, o que eu faço? Pego um pedaço de tecido, certo? Coloco esse molde aqui e risco. Olha só, esse já tá riscado, né? Depois de riscar, eu corto com sobras, tá bom? Ó, então tem aqui um pouco mais de 1 centímetro de sobra aqui, certo? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu pano de prato, que aliás, esse daqui já tá acertado as laterais, tá bom? Então, quando eu corto o pano de prato pra vocês, às vezes eu corto muitos rolos, aí chega uma hora que já não tá indo tão certinho, tá? Embora que eu sempre tô acertando o rolo, mas não, às vezes não vai tão certinho. Então, quando eu cheguei com vocês, eu já disse naqueles outros vídeos lá, sempre acerta o pano de prato para não correr o risco de ele ficar torto depois, certo? Esse daqui, ó, já fiz o risco, né, como eu disse. Então, eu vou pegar ele pra costurar aqui. Aqui no meu molde, ó, tá sobrando um pouco mais do que o meu tecido. Então, eu vou ter que alinhar aqui, ó, pra não ficar assim, por exemplo. Eu coloco muito pra cá, e aí aqui o meu barrado vai sair diferente as laterais. Essa lateral vai ficar ovulada e essa daqui vai ficar com a pontinha. Então, isso não pode acontecer. Se o seu tecido aqui tá um pouco menor do que a barrinha, então, você vai acertar isso daqui, tá bom? Tem que estar mais ou menos no mesmo tanto aqui, essa primeira quina, aqui, ó. E aqui, ó, tem que estar o mesmo tanto da lateral. Então, se aqui tá dando um dedo dessa quina até aqui, ó, então aqui também tem que estar dando a mesma coisa, ó. Um dedo até aqui. Aqui tá sobrando um pouco menos, eu vou puxar um pouquinho, certo? E aí eu acerto aqui, ó, pra baixo um pouco. Tá? O importante é que aqui fique certo aqui e aqui também, tá bom? Puxar mais um pouquinho pra ficar bem certinho, que senão depois ele vai ficar com as laterais diferentes. Feito isso, eu vou alfinetar aqui. Lado avesso, tá, gente? Ó, tecido lado certo tá pra lá. Esse lado aqui que eu risquei tá pelo lado avesso. Então, eu vou alfinetar aqui. Certo? E aí, eu vou lá na minha máquina e vou costurar aqui em cima da minha linha, certinho, sem esquecer que tem que dar retrocesso no início e no final da costura. Quando eu for fazer essas cavinhas aqui, ó, toma bastante cuidado, vai bem devagarzinho para não correr o risco de passar muito e depois na hora de virar, ele vai ficar estranho. Então, você vai lá, faz tudo certinho. Pode até dar retrocesso aqui, ó, no início. Vai devagarzinho. Se vocês não conseguem muito devagar, vai na mão. Ajuda a máquina lá, pra não correr o risco de passar muito e depois ficar errado o seu pano, a sua barrinha de pano de prato, tá bom? Então, eu vou lá na minha máquina, vou passar uma costurinha aqui e já volto. Pois bem, já costurei aqui, certo? Ó, costuradinho. Depois de costurar, vou vir aqui, ó, e vou cortar esse excesso aqui, certo? Ó, deixa eu colocar aqui pra ficar mais fácil pra ver. Assim, colocar essa vassoura. Aqui. Cuidado pra não cortar a costura, hein, gente? Aqui um pouquinho mais. Aqui também. Tá? Vou dar um piquezinho aqui nessas curvinhas. Cuidado pra não chegar muito perto da costura e acabar cortando a linha, tá bom? E aí, ter que refazer o trabalho de vocês. Opa! Deixa eu pegar aqui. Já dei o piquezinho, tá? Em todos essas quinazinhas. Aí, eu vou virar no meu pano de prato.
pra cá. Nessa hora de virar, gente, a gente vira e depois já vai lá no ferro e passa pra vincar bem essas laterais aqui e não ficar muito estranho depois. Então, vira aqui, arruma bem aqui, tá? Pra não ter problemas. E aí, vai no ferro, passa pra ficar certinho assim, ó, pra não ficar sobrando nem muito tecido de tricoline pra cá e nem muito tecido do pano do prato pra cá. Então, eu vou lá passar pra deixar bem arrumadinho isso daqui. Pronto, olha só, já dei uma passada aqui, arrumei as minhas laterais, tá? Aqui tá um pouquinho coisado porque é a ponta, mas na hora de costurar ele se ajeita, tá? Me ajeito com ele. Feito isso, essa parte aqui, se já quiser vir aqui, ó, fazer isso daqui, eu colocar um passa-fita e já finalizar o pano, já é um barrado, ó, já tá pronto, já tá com um barradinho diferente. Mas a gente vai colocar mais um outro aqui também. Então, aqui é um modelo, ó, já tá pronto. Aqui a gente vai fazer um outro modelo. Vai pegar aqui novamente o molde e vai dobrar, ó, nessa linha que tá marcada, certo? E aí, a gente vai precisar de um outro tecido, tá bom? Lembrando, gente, que quando a gente faz esses tecidos assim, de dois tecidos diferentes, a gente precisa que os tecidos se casem, né? Não seja um tecido muito diferente um do outro, para ficar mais bonitinho, que seja harmonioso. Então, aqui eu peguei um tecido, ó, que até que se parecem. Então, eu pego um tecido, ó, eu vou dobrar ele aqui, certo? E aí, eu venho com essa parte do molde e coloco aqui, desse jeito, e risco, igual está aqui, ó. Já tá riscado. Então, o que eu fiz? Dobrei, coloquei e risquei com esse tecido aqui, ó, dobrado. Então, eu vou fazer o que agora? Vou lá na máquina e vou costurar isso daqui, sem o pano de prato. Vou lá na minha máquina e vou passar a minha costura aqui, certo? Sem esquecer do retrocesso no início e no final, tá bom? Já fiz a costura, gente, ó. Depois de fazer essa costura, eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro, ó. Vou cortar aqui todo ele. Pronto. Eu vou dar os piquezinhos aqui no meio, tá? Deixa eu cortar isso daqui mais aqui, que eu cortei um muito torto. Aqui. Vou dar um piquezinho aqui. Um piquezinho aqui. Aqui também eu vou dar, tá? Aqui. E aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Vou virar ele. Vou lá na máquina e vou... Na máquina, ó, gente, desculpa, no ferro. E vou passar ele pra acertar do mesmo jeito que eu fiz no outro. Arrumo bem arrumadinho aqui, ó, tá? Pra ficar certinho. Vou lá e vou passar, tá bom? Arruma direitinho pra ficar bem certinho. E vou passar ele pra ficar legal. Olha só, já fez aqui, já passei, já arrumei essa parte de cima aqui. Aí, agora, dá pra finalizar de dois jeitos. O primeiro jeito, que não vai ser o que eu vou fazer, vou só explicar pra vocês como é que faz, é que ele fique todo grudado. É você vir aqui, ó, arrumar ele aqui em cima, passar uma costurinha aqui, tá? E aí, vem e faz as laterais, com ele todo junto aqui, ó, certo? Aí, se tiver, quem não for colocar fitinha ou alguma coisa aqui, tem que fazer aquela dobrinha aqui, ó, certo? Quem não for colocar mais nada aqui, faz a dobrinha aqui e costura. E aí, depois, finaliza as laterais, faz as barrinhas laterais. Quem for colocar um passa-fita, alguma coisa aqui, aí pode só costurar e passar o passa-fita por cima, tá bom? Quem for colocar cianinha também, faz aqui pra dentro, pra depois colocar a cianinha, tá bom?
ou a cianinha embutida aqui pra dentro, que fica legal também. Aí já faz isso e finaliza. Só que eu não vou fazer desse jeito. O que eu vou fazer? Eu vou ir lá na minha máquina e vou fazer a beiradinha disso daqui, tá? Mas antes de eu fazer a beiradinha disso aqui, eu vou finalizar esse pano. Eu vou vir aqui e vou fazer isso. Vou passar uma costura aqui primeiro. Vou vir e vou fazer a barrinha todinha e vou finalizar o meu pano de prato nas laterais. Basicamente, ele vai ficar pronto essa parte aqui. E aí, depois que eu fazer isso, eu vou medir isso daqui, ó, o tamanho certinho que ficou aqui e vou costurar na máquina com isso daqui pra dentro, certo? Mas eu vou explicar novamente quando eu já estiver pronto. Então, primeiro eu vou ir lá e vou fazer as minhas barrinhas aqui. E a parte de cima também já vou deixar pronta, tá bom? Pronto, gente, eu já costurei aqui a minha barrinha do meu pano de prato, ó. Ele tá deixado praticamente pronto. Se fosse lá como no início, que eu disse pra deixar ele aqui, eu só teria dobrado aqui, ó, pra não ficar esfiapado aqui. E passado a costura ou passado algum enfeite aqui, tá bom? Aí ele já estaria pronto com essa barrinha aqui, certo? Como eu já havia dito antes, né? Mas aqui como a gente vai dar mais uma incrementada nele, então eu só passei aqui, ó, uma costura, não precisei dobrar, tá bom, ó. Tá aqui com a parte sem dobrar. Fiz a barrinha todinha do meu pano de prato, ó. E aqui na barrinha, gente, vocês têm que prestar atenção pra fazer bem rente, tá, ó. Igual tá aqui, ó. A costura tem que ficar bem rente a sua dobra, tá, ó. Tem que ficar todinha, não pode fazer aquela costura torta, né? Então, vamos fazer umas coisas mais bonitinhas, ainda mais quem tá fazendo coisas pra vender, tá bom? Quem ainda tá com dificuldade pra fazer as barrinhas do pano de prato, vê lá aqueles vídeos lá que eu fiz da playlist. São vídeos curtos, tem 2, 3 minutos a maioria dos vídeos, que é mesmo só explicando pra vocês como é que faz essa questão da barrinha. Eu sei que tem umas meninas que tem problema, que não enxerga muito bem, alguma coisa assim, né, que não consegue pegar muito bem essas coisas, mas é treinando que aprende, né? Então, usa aquelas dicas lá que eu falei de usar o pezinho de máquina como guia, essas coisas assim, tá bom? E lembrando de sempre deixar aqui, ó, só um dedinho, não faz aquelas barrinhas muito grandes, deixa de um dedinho ou menos, tá bom? Aí aqui, ó, eu passei a costura também, fiz a barrinha, e eu não passei branco, porque aqui é marrom, né, gente? Então, eu coloquei uma linha que fosse o mais próximo do meu tecido, né? Não vamos passar uma linha que não tem nada a ver e fique mostrando, principalmente quem faz uma costura um pouquinho mais torta, porque vai aparecer muito e a gente vê os defeitos, né? Mas é questão de prática também, tá? Se você tá tendo muita dificuldade para fazer as barrinhas do pano de prato, treina primeiro, vai pegando os jeitos para depois fazer para vender, né? Quem tá fazendo para vender também. Aí, feito isso daqui, ó, eu peguei essa parte aqui, ó, que eu já tinha passado e mostrado pra vocês, né? Aí, você vem aqui, ó, coloca aqui pra ver o tamanho certo e aí faz a barrinha pra dentro, tá, gente? Ó, e passa uma costurinha, tá bem na pontinha a costura. Não sei se tá dando pra vocês verem, porque a linha tá praticamente da mesma cor, mas a costurinha tá bem na pontinha mesmo, tá? Então, essa questão de costurar bem na ponta também, lá naqueles vídeos lá da playlist de pano de prato, também eu falo sobre isso. Então, quem tem muita dificuldade, assiste, treina para não ficar com os tecidos voltando quando chega lá as peças prontas e eu acabar voltando a peça para trás para vocês refazerem, tá? Feito isso, eu vou finalizar, tá? Como eu disse, quem fez aqui, ó, a dobrada, aí só tá tranquilo, né? Já finalizou o pano. Quem quiser fazer do outro jeito. Mas desse jeito aqui, pra ficar mais soltinho, eu vou pegar aqui, ó. Vou usar um passa-fita, tá? Nesse daqui. Mas quem não for usar, só faz a dobra aqui, ó. Pra colocar aqui, tá bom? Ou for colocar alguma outra coisa que quiser pôr aqui, alguma fitinha, ou depende aí do que vocês, que já tiver lá na casa da fraternidade, ou que você, na casa da fraternidade, na casa da criança, ou que vocês tiverem em casa e quiser incrementar aí o pano de prato de vocês. Aí, no meu caso, eu vou colocar esse passa-fita. O que eu vou fazer? Eu vou vir com ele aqui, ó,
certo? Eu vou deixar um pouquinho aqui, ó, bem pouquinho, tá? Porque a hora que eu coloco o passa-fita, aquele fogo daqui, ele tem que estar escondido a hora que eu levantar o meu tecido aqui, ó, tá? Então, ele vai ficar pra lá, o meu passa-fita vai passar aqui, eu vou costurar e na hora que eu erguer essa parte, não pode estar vendo essa outra aqui, ó, essa costura. Então, eu vou arrumar ele de certinho aqui, desse jeito. E aí, quando a gente faz normalmente o passa-fita, que a gente já termina aqui, a gente dobra o passa-fita aqui e depois faz a barradinha, né? Aí o passa-fita fica com essa finalização. Como a gente não vai poder fazer isso, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou tirar aqui um pouco dessa fita, deixar ela bem rente, certo? E aí eu vou arrumar ela aqui onde eu tenho que arrumar, no lugar certo dela. Pode vir aqui, gente, passar uma costura, tá bom? Não tem problema, para ficar mais fácil para quem for fazer. Fez isso aqui, aí vem aqui na beiradinha, ó, dá uma dobradinha aqui, tá? No passa-fita e vai vir colocar ele assim, ó. Ele vai ficar com essa beiradinha aqui dobrada, tá? E rente aqui, ela não vai ir lá do outro lado, ó, tá? Porque senão ela vai ficar solta aqui também. Então, eu dobro ela pra colocar ela aqui, tá? Não é do jeito que normalmente a gente faz pra ir lá atrás, porque a nossa barrinha já tá feita. Então, não tem como a gente fazer isso. Então, faz isso, começa com ela aqui, ó, rente, ó, bem rente, passa tudo de um lado, chegou aqui no final, ó, corta o que vai sobrar, vai sobrar um pouco a mais nesse meu, né? Vou cortar ela um tanto e vou fazer a mesma coisa lá, ó, dobro e finalizo aqui, certo? Então, eu vou lá na minha máquina, vou fazer isso. Primeiro, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, pra ficar mais fácil pra mim e pro meu tecido não ficar saindo do lugar. Depois, eu vou com o meu passa-fita, dobrado aqui, arrumado aqui e aqui, certo? E aí o meu pano de prato já vai estar bem finalizado. Olha só, e já tá pronto, viu? Passei aqui a minha costurinha na parte de baixo, uma costurinha aqui na parte de cima, ó, gente, bem na beiradinha, tá? E aqui na lateral eu passei uma costurinha em cima da fitinha, tá? Porque como a costura foi aqui, então corre o risco de, se você não passar aqui, a fita acaba saindo. Então, quem vai passar um passa-fita ou alguma coisa assim, passa em cima da fitinha também, tá bom? Aí aqui, ó, ela fica solta, certo? Aqui na parte de baixo, como eu disse, ó, tem que ficar certinho, não tô vendo aquela costura que eu tinha passado e nem a parte do rebaba desse tecido de baixo, certo? Aqui também não, ó, porque eu costurei certinho aqui, ó, tá? Aqui em cima, como eu disse, também não, ó, pegou bem em cima, escondi aquela parte aqui e já tá pronto o pano de prato. Então, vocês viram aí 2 modelos, né? Na verdade, dá pra ser 3, porque naquele um que você dobra aqui, ó, ele não fica solto igual esse, ó, ele vai ficar preso aqui, tá? Mas assim fica bonitinho também, que ele fica soltinho. Aí é só mandar pra pintura ou pro pet e fazer um pano de prato bem trabalhado. Quem tá fazendo pra vender e faz com barrado assim, gente, tem que cobrar um pouco mais, tá bom? Não vai cobrar o mesmo preço de um barrado só porque não compensa. Tem que cobrar porque tá usando praticamente o barrado para 2 panos de prato. Então, tem que prestar atenção nisso daí, tá? Então, não é tão difícil, é um pouquinho mais trabalhoso do que o normal, que vocês já fazem, mas fica super lindo, tá bom? Aí, no dia que vocês forem lá, ele vai estar lá para vocês verem, tá?